Então, olha só. Dito tudo isso, eu já falei demais que eu acredito que realmente é possível você, com menos de um ano de preparação, você realmente ser aprovado em medicina, ultrapassando 801 pontos em matemática, matemática sendo responsável por elevar a sua média geral. Ótimo. Agora, eu quero, antes de eu falar do como você tem que se preparar para que você consiga chegar lá, eu quero te falar como o que eu vejo, que a maioria das pessoas que tentam, que querem passar em medicina, erram. Eu já falei várias vezes aqui sobre a mentalidade, né? A mentalidade é realmente o primeiro ponto das pessoas errarem, porque elas não acreditam em si mesmas, elas não acreditam que vão conseguir. E quando eu falo isso, elas não acreditam, eu digo que elas têm que se esforçar, elas têm que demandar tempo e energia para mudar essa mentalidade. Isso é importante. Não é simplesmente, eu não tenho uma mentalidade, então eu estou ferrado. Não é assim. Você precisa demandar um tempo e energia para fortalecer essa sua mentalidade. E agora, um outro erro, que eu também já falei aqui, é justamente a organização. Tá? Olha só, a organização ela é essencial para que você chegue lá. Tá? Então é assim que eu vejo que as pessoas mais erram. Ou com uma mentalidade, na verdade, quando eu falo de mentalidade, elas podem errar tanto para menos como muito para mais, né? Como eu já falei, pessoas que supervalorizam a mentalidade, acreditam que só com a mentalidade elas vão conseguir ser aprovadas. E também não é por aí. Não é assim que a banda toca. Não funciona assim. Elas precisam de mentalidade, de organização e de prática. É isso. Agora, onde é que eu vejo as pessoas errarem na prática? Eu vejo que também, na prática, para você exercer a prática, você precisa de organização. Se você tem mentalidade e tem prática, mas você não tem organização, você vai ser uma pessoa pouco eficiente. E isso, como eu já falei, medicina é muito concorrido. Se você, por mais esforçado que você seja, você tem mentalidade e tem prática, se você não for organizado, não esqueça, menos de 1% ultrapassa 800 pontos em matemática. Eu estou querendo que você ultrapasse 801 pontos em matemática, para que efetivamente matemática te ajude a passar em medicina no Enem. Então, olha só, não é pegando a prática, quando eu digo, não é pegando a prova do Enem e fazendo prova a prova, pegando aquelas inúmeras provas do Enem e fazendo prova a prova. Não é assim. Existe uma técnica para que você maximize, olha só, maximize a capacidade dessa prática que você vai utilizar. Isso é muito importante para que você consiga avançar. Então, olha só, você tem que ter uma mentalidade correta, no momento, na medida certa, a organização na medida certa e a prática na medida certa. Se você tem uma mentalidade totalmente errada, o que vai fazer para você? Você vai se tornar uma pessoa iludida, que eu falei. Agora, olha só, imagine só se você também tem uma super organização. Como eu já vi várias pessoas fazerem isso, tá? Então, olha só, elas não têm uma mentalidade boa, elas não praticam, mas elas têm uma super organização. Então, essas pessoas, eu apelido elas de neuróticas. Por quê? Porque elas estão dando ênfase na organização, enquanto que o centro da preparação dela, o centro da preparação dela deveria ser justamente a interpretação de questões. E elas estão só preocupadas com organizar. Sabe o que é isso? Isso, na verdade, é uma fuga que elas estão fazendo. Elas estão, na verdade, fugindo da realidade. Elas sabem do nível de dificuldade que é passar em medicina, que é ultrapassar 801 pontos em matemática, melhor dizendo, para passar em medicina. Elas sabem desse nível de dificuldade e elas têm medo de encarar isso. E aí o que elas fazem? Elas tentam se tornar super eficientes organizando. Só que elas vão se tornar muito eficientes na organização. Elas não vão se tornar eficientes na aprovação. E nem também no fato de elas terem que ultrapassar os 801 pontos em matemática no Enem. Então, olha só, é importante que a organização pura também não vai levar a pessoa lá. E a prática pura, será que leva? A prática pura, será que leva alguém a ser aprovado, a ultrapassar 801 pontos? Ou seja, uma pessoa que não tem mentalidade, uma pessoa que não tem organização, mas ela só vai para a prática. Pratica, ou seja, essa pessoa, na verdade, ela é atrapalhada. Porque ela não vai fazer organizadamente, ela não vai ter um conjunto de ações organizados
que vão fazer com que ela atinja o objetivo dela. Então é importante esses 3 pilares, né? E a prática, a pessoa que fica só na prática, ela é simplesmente atrapalhada. Ela pode ter aquela sensação de estar sendo produtiva sem o ser efetivamente. Por que ela não é efetivamente produtiva? Porque ela não está fazendo as coisas de uma maneira sistemática, de uma maneira organizada, que vai fazer com que ela chegue lá. Se uma pessoa tem mentalidade e organização, como eu já falei aqui, essa pessoa, ela vai ser uma pessoa que também vai estar se enganando só com a mentalidade e a organização. Por quê? Porque cadê a prática nisso? Não tem prática. Então, a prática é muito importante. Agora, mentalidade também, a pessoa tem uma super mentalidade e uma prática. Ou seja, gosta de fazer bastante exercício. É isso que eu estou querendo dizer com prática, tá? É você pegar exercícios no estilo certo, que não necessariamente precisam ser do Enem, mas tem que ser no padrão do Enem, seguir o estilo do Enem, para que você consiga fazer. E aí, você tá pegando aquilo lá, você tem uma super mentalidade e você tenta praticar. O que acontece? Você vai ser pouco eficiente, como eu já falei. Porque está faltando organização, tá? E se você tiver uma super organização e uma prática, você é uma pessoa extremamente organizada e você consegue praticar, isso também não é o suficiente. Sabe por quê? Olha que interessante. Porque você não vai ter a confiança necessária para que você passe lá. Você precisa da mentalidade forte. E a confiança, esse pequeno diferencial, pode ser um diferencial de você ultrapassar 801 pontos em matemática para que você consiga passar em medicina no Enem. Você precisa desses 3 pontos. A prova de medicina não é uma prova qualquer. Quer dizer, passar em medicina não é passar em algo qualquer. Você precisa disso. Ultrapassar 800 pontos em matemática não é para qualquer um também, não. Você precisa estar realmente engajado nisso. E eu acredito que você esteja, porque você quer medicina. E eu acredito realmente que você vai ser capaz de superar essa barreira dos 800 pontos em matemática, dos 801 pontos em matemática, para que você consiga passar em medicina no Enem. Acredite em você mesmo, organize seus estudos e pratique de maneira adequada. E aí sim, você vai conseguir ultrapassar 801 pontos na prova de matemática para que você passe em medicina no Enem. Então é isso. Esse foi o meu recado de hoje. Só resumindo em uma frase, a pergunta que foi me dada, né? É possível eu, com menos de um ano de preparação, ser aprovado, ultrapassar 801 pontos em matemática e ser aprovado em medicina no Enem? Eu te digo, sim, é possível se você tiver a estratégia correta, se você tiver um nível de preparação adequado, que é mentalidade, organização e prática adequadas. E aí você consegue chegar lá. Meu objetivo aqui é fazer com que você consiga isso. Então, qualquer dúvida relacionada a você ultrapassar 801 pontos em matemática, para que você consiga passar em medicina no Enem, por favor, escreva aqui nos comentários, vai ser um prazer eu poder te ajudar da melhor maneira possível. No mais, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. Um grande abraço, bons estudos!